Sejam bem-vindos e bem-vindas para a nossa prática com o tema rigidez. Então, para isso, nós vamos utilizar uma cadeira, uma manta ou um suporte agora para o teu assento nesse começo de prática. E esse assento também ele vai ser útil nas flexões à frente. Então, dentro do tema rigidez, nosso alvo da semana é esse ato de nos prostrarmos em reverência, humildade, rendição, porém hoje de forma dinâmica, fluida, intensa. Então, trazendo as mãos diante do peito, recolha-te no teu coração, recolhe também teus sentidos ao centro do peito, usando das inspirações para te elevar do assoalho pélvico ao topo da cabeça e das exalações para relaxar couro cabeludo, pele da face e das costas. Entrega o peso do quadril no assento, peso das coxas e pés à terra. Então entoamos as invocações a Patanjali. Yogena cetasya padena vacham malam charirasya chavaijakena yopa karotam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi abahu purushakaram shankha chakrasidarinam Sahasrashrasam Shvetam Pranamami Patanjali Hari Om. Exalando, queixo ao peito, cérebro ao coração, agradecendo por mais um dia entre os dias, por nos movermos sob a luz do yoga, sob a luz da comunhão, dessa inteligência universal, com a inteligência individual. Repousa as mãos sobre as coxas, inspirando, eleva a face, abra os olhos, remove o material no qual você estava sentado, e o cinto, né? Falei da cadeira, falei do suporte para o assento e mais um cinto que também é necessário. Nós vamos deitar com as pernas flexionadas, abraçar um pouco esses joelhos primeiro, Induipada Pavanamuttasana, alarga a lombar, alarga as escápulas, desce bem esses ombros, procura alongar a cervical, a pele da cervical, levando o occipital para longe das vértebras, amacia a pelve, relaxa o abdômen. Então, traz os pés flexionados, os pés na terra, no tapete. Pega o cinto, laça lá o calcanhar da perna direita e estende em 90 graus essa perna. Então, daqui desses 90 graus, traciona bem lá da cabeça do fêmur até o calcanhar. Abre essa planta do pé, levando a bola do dedão do pé direito lá para o teto. Aí, e aciona bem essa virilha frontal direita lá na direção da parede. E aqui agora você vai fazer algumas vezes esse movimento de flexionar os braços, trazer a perna em direção à face, sem dobrar o joelho, resistindo com essa primeira faixa da coxa, abaixo da virilha frontal, resistindo com essa estrutura para trás quando você traz a perna. Como se quisesse manter um longo e amplo afastamento entre a pelve e a coxa. A
pelve, ela se recolhe e ascende, e a coxa, ela se afasta dessa pelve. Faz 5 a 10 vezes esse movimento com a perna direita. Completando, você vai trocar de perna e trazer o calcanhar esquerdo lá para cima. Mas antes de flexionar os braços, primeiro afia bem a tração dessa perna, desde a cabeça do fêmur esquerdo ao calcanhar esquerdo. Bola do dedão do pé direito lá em direção ao teto, resistindo com essa primeira faixa da coxa frontal em direção à posterior. Segue lá no teu movimento, alongando ainda mais essas isquiotibiais, mas faz de forma fluida, sem perder a resistência do joelho, sem perder a firmeza da coxa, mantendo essa planta do pé aberto. Completa 10 ciclos e troca de perna, traz lá, calcanhar direito para o teto e vai agora estender a perna esquerda, se possível, levando lá o calcanhar em direção à parede. Tá? Se não tiver uma parede, tudo bem, mas se você tem a parede, fica mais fácil de descer esse topo da coxa esquerda ao solo. E antes de fazer o movimento dinâmico, observa aqui, quando a gente sobe essa perna agora, a tendência é aquela perna lá de baixo querer subir junto. Para que isso não aconteça, você precisa colar a coxa interna lá em direção ao solo e manter. Então, mantém o vigor daquela perna, mantém a pressão do pé lá na parede e segue fluindo nesse movimento dinâmico, mantendo a extensão de ambos os fêmures aos calcanhares. Respira enquanto cria essa mobilidade e abre esses caminhos internos. E trocou de perna, traz lá, calcanhar esquerdo acima, calcanhar direito lá em direção à parede, estendeu ambas as pernas, cintura longa, ombros descendentes. Primeiro fica um instante aí com ambas as pernas estendidas para soltar a garganta, a mandíbula, abrandar o olhar. E aí, lembrando daquela coxa interna direita ao solo, começa a fazer esse movimento de mobilidade, procurando sustentar a extensão do tronco, a pelve para longe da coxa. Faz 5 a 10 vezes, se você pode mais, faça mais, vai no teu tempo, fluindo e abrindo esses caminhos adentro. E parou lá, removeu o cinto, solta um instante, pernas, braços, cinto, esparrama um pouquinho no solo, só para sentir o que está acontecendo com a tua química corporal. E gradualmente flexiona as pernas, gira de lado, pega lá a tua cadeira e traz aqui a cadeira para você entrar em Adho Mukha. Então, para Adho Mukha Svanasana, antes de você entrar aí na tua postura, só para eu te contar, nós vamos de Adho Mukha para Uttanasana. Dependendo a estrutura, né, o tamanho dos corpos, quem tem corpos menores como o meu, a gente pode trazer os cotovelos abaixo da linha dos ombros e procurando manter essas pernas bem verticais, certo? Então, aqui a gente vai poder fazer Ekapada também, como fizemos lá no solo, a gente vai fazer aqui Ekapada Uttanasana, tá? Então, observa a altura da tua cadeira, o tamanho do teu tronco, reforçando. A gente quer manter calcanhar em linha com o fêmur, cotovelo em linha com o ombro, certo? Não isso, nem isso. Então,
Comecemos primeiro por Adho Mukha. Segura nas laterais da cadeira, leva os calcanhares para fora, eleva o arco dos pés até as virilhas internas. Gira essas virilhas internas para trás e para fora. Caminha com os pés para frente. Uttanasana, pernas unidas. Observa o teu ajuste, o que você precisa. E une dos joelhos externos aos internos, coxas externas às internas, lombares, as meninas mais flexíveis, cuida com essa tendência, mantém lá preenchida a lombar, leva o peso para a planta do pé esquerdo e eleva a perna direita. Mantendo essa extensão afiada, sobe e desce 5 a 10 vezes essa perna direita. Lembra? Coxa interna, direita sobe para o teto. O olhar se mantém no assento da tua cadeira. Faça com que a extensão brote dos fêmures aos calcanhares. A cintura se mantém longa, o umbigo se mantém lá na lombar. Completou os 10 ciclos com essa perna. Une os pés primeiro, une os tornozelos, joelhos, coxas, laterais do quadril, de fora para dentro. Leva o peso para a planta do pé direito agora e vai lá com a perna esquerda. Sobe, mantendo os dedos do pé esquerdo apontando lá para o solo. Lembrando de não abrir esse quadril esquerdo para a lateral. Significa isso, né? Não abrir o quadril. Você mantém o glúteo esquerdo ativo, a coxa interna esquerda ascende. Completa os 10 ciclos. E uniu os pés, pernas. Trouxe as mãos na cintura. Inspira, eleva o tronco. Daqui, nós vamos remover a cadeira um pouco e para Tadasana, Urdhva Hastasana, Uttanasana, tá? Então, só para saberem a nossa rota, primeiro observa Tadasana, Urdhva Hastasana, Uttanasana, Urdhva Hastasana, Tadasana, Urdhva Hastasana, Uttanasana. Então, a gente vai fazer esse movimento. Na segunda vez, ele vai ficar mais dinâmico, porque a gente vai fluir com a perna, uma das pernas subindo em Ekapada. Então, vai ser Urdhva Hastasana, Ekapada. Urdhva Hastasana, Ekapada. Urdhva Hastasana, certo? Então, vamos lá juntos, eu vou relembrando. Só mostrei para saberem nossa rota. Firma coxas, glúteos, acende pelve, peito, queixo, olhar brando. Alonga esses braços, desde os ombros aos dedos das mãos. Procura afiar um pouco mais essa borda externa das mãos para trás, para acordar esses bíceps e tríceps, abraçando teus ossos, os húmeros, ossos dos braços e umbigo lá em direção à lombar. Relaxa os trapézios, mas persevera com a firmeza dos músculos das coxas e dos braços. Na inspiração, Urdhva Hastasana, Uttanasana, Urdhva Hastasana, Uttanasana, Urdhva Hastasana, Uttanasana, Urdhva Hastasana, Uttanasana, 10 vezes. Vai direto, primeiro. Depois a gente retorna a Tadasana. E avançando, completa lá em cima, Urdhva Hastasana, retorna a Tadasana. Abre o peito. Suaviza a garganta, escorrega lá pelos trapézios. Fixa mais uma vez o olhar e no próximo ciclo serão
10 com a perna direita ascendendo e depois 10 com a perna esquerda ascendendo. Então, inspirando, eleva os braços, Ekapada Uttanasana, Urdhva Hastasana, Ekapada, Urdhva Hastasana, Ekapada, Urdhva Hastasana. Completa 10 ciclos com essa perna afiada, estendida, braços firmes. Completando os 10 ciclos, retorna lá em cima em Urdhva Hastasana, descendo os braços em Tadasana. Mais uma vez, o olhar quando ele se assenta, a respiração vai se harmonizando e o cérebro vai se pacificando. Leva o peso lá para a planta do pé direito agora. Na inspiração, eleva os braços, Ekapada, Urdhva Hastasana, Ekapada, Urdhva Hastasana, Ekapada, Urdhva Hastasana. Segue dessa forma dinâmica, fluida, firme, vigorosa, coxas firmes, braços firmes. Alonga esse tronco, completando o 10º ciclo. Desce os braços lá em Tadasana, afasta as pernas lá na largura do teu tapetinho e solta o tronco abaixo, segurando lá nos cotovelos. Solta esse tronco, leva o peso mais para a bola dos dedões, mantém os olhos abertos, mas relaxa trapézios, ombros, húmeros. Respira, mantendo as patelas bem firmes e elevadas. E devagar, você vai trazer as mãos lá no quadril, inspirar e elevar o tronco, para irmos lá para Dandasana. Dandasana tenha uma certa altura ali para os teus isquios, para esses ossinhos estarem mais elevados. Ajusta esses glúteos para trás e para fora. Vai ser um Dandasana um pouco largo, você vai afastar os pés lá na largura do quadril e vai estender os braços em Urdhva Hastasana. Cresce pelas laterais da cintura, abre o espaço entre as costelas, entre as vértebras, mas pressiona bem as coxas à terra, isquios à terra, e nós vamos na direção da perna direita, procurando alinhar o centro do peito ao dorso do pé direito, e as mãos, elas vão tocar lá no solo. Então, você vai espalmar firme essas mãos e subir. Então, toca e volta. Toca mais na frente e volta. Resistindo com as coxas, mantendo o tronco longo e firme. Faça com que exista mais firmeza nesse isquio esquerdo, ele vai querer flutuar, não deixa. Segue crescendo, querendo dar um tapa mais à frente ainda a cada vez que você desce lá. Completa o 10º ciclo, volta lá para Dandasana, traz um pouco as mãos ali, atrás do quadril, abre o peito, recobra o centro, sente essa linha do osso púbico ao centro do externo, do centro do externo ao meio da testa, essa linha entre as sobrancelhas. Observa se é possível fazer a mesma estabilização da base do isquio esquerdo e direito, coxa posterior direita e esquerda coladas na terra, panturrilhas, calcanhares, carimba os calcanhares para baixo e para frente. Usa da firmeza também das tuas mãos no suporte para penetrar as escápulas e alargar essas escápulas. Inspirando, eleva os braços e segue lá para o outro lado. Mesma coisa. Avança a cada vez que você desce, você quer dar o tapa mais longe lá na frente. Segue fluindo
e mantendo âncora do isquio direito e resistência desse quadril esquerdo, dessa virilha esquerda para trás. Completa os 10 ciclos e volta ao centro. Flexiona um instante as pernas, cruzando em Swastikasana. Só para eu te contar algo importante. Enquanto eu te conto, você pode fazer algumas torções assim, dessa forma, só para criar mobilidade e liberdade lá, desde a lombar à torácica. Então, o que eu quero te falar? Nós não temos abordado questões terapêuticas, temáticas aqui nas nossas aulas, né? Então, por exemplo, se fôssemos abordar nas flexões à frente questões lombares, né? Qualquer questão, dor, lombalgias em geral, nós, ao avançarmos para frente, poderíamos pensar em proteger essas lombares com um suporte ali no topo das coxas e fazer posturas estáticas, não dinâmicas, tá? Então, repito, eu estou trazendo isso agora porque eu apenas lembrei que se você está fazendo as práticas online e teu corpo ele te demanda alguma questão terapêutica, seja ela qual for, não importa se é joelho, tornozelo, ombro, idealmente você deve ter um professor, né? Alguém para te orientar, ou se você está praticando só comigo, me manda mensagem para que eu possa estar te orientando antes e sabendo depois o que está acontecendo dentro da tua prática, tá? Então, de Dandasana, nós vamos para Janu Shirshasana, com as pernas estendidas. Você vai flexionar a perna direita, trazendo lá a mão por baixo desse joelho direito, por trás, flexionando e trazendo esse calcanhar lá em direção à virilha. Só que, ó, essa manta aqui, eu vou levar ela para minha esquerda. Para quê? Para que essa coxa, quando ela desce lá na lateral, ela não tenha a resistência da manta. Se eu tiver aqui e a manta fica por baixo, claro que essa virilha vai se liberar muito menos, né? Então, é importante você observar, atentar para esses ajustes. Fixou lá esse joelho mais próximo do chão, estendeu a perna esquerda, abre o peito, leva um pouco a tua mão direita lá, na coxa direita, em direção ao solo, mão esquerda lá atrás, sobre o apoio também. Ergue da pelve as clavículas, penetra as escápulas, gira já o tronco lá para a tua esquerda, procura alinhar centro do peito ao dorso do pé. Estende os braços e, resistindo com aquela coxa esquerda firme, desce e faz a mesma coisa. Então, você vai avançar lá, trazendo essa extensão das laterais da cintura. E, como eu falei, se há alguma questão de quadril, de pelve, de lombar, você pode ter um suporte ali também e ficar nessa variação estável, crescendo dentro da postura, sem um movimento dinâmico. E devagar, desfaz. Prepara lá o segundo lado. Estendeu as pernas em Dandasana. Vai ajustar a tua manta, ela deve vir para o lado direito agora, mas os dois isquios, os dois ossinhos do bumbum estão lá sobre o suporte. Flexionou a perna esquerda, segurando esse joelho lá por trás, traz o calcanhar em linha com a virilha esquerda, leva a mão esquerda lá nessa coxa esquerda, mão direita no suporte, gira as costelas, gira o tronco, alinha o centro do peito com o dorso desse pé, e inspirando, eleva os braços e segue a cada vez que você vai à frente, segue levando as mãos ainda mais à frente, resistindo com toda essa cabeça
do fêmur direito em direção ao acetábulo, resistindo com essa patela direita lá em direção ao quadril. E se há questões lombares, você pode usar aqui esse suporte. Eu estou usando um rolo de mat, certo? Você poderia usar uma manta, o material que você tem na tua casa, idealmente que seja firme. Pode até ser um rolo de macarrão de piscina, sabe? Aqueles coloridos. E gradualmente desfaz, remove a almofada, a manta, remove o material. Nós vamos para Prasarita Padottanasana, também dinâmico, tá? Então, para esse Prasarita Padottanasana dinâmico, quero te mostrar aqui de lado, que vai facilitar a tua visualização. Nós vamos com as pernas afastadas em 1,10 m, 1,20 m, que é a distância dos pés, dos tornozelos externos até a linha desses punhos, né? Então, você faz isso. Depois que ajustou lá, o que a gente quer fazer aqui? As mãos vão ir lá na frente e nós vamos hoje propositadamente deixar as pernas irem numa diagonal lá para frente. Então, por que isso, né? Por que a gente vai fazer essa variação? De ir com as mãos longe, mais perto, até elas virem lá na linha dos pés. Então, sempre joelhos firmes, absorvidos. Cuida para não projetar a pelve à frente, resiste ali. E vai levar e deixar esses braços flexionarem. Idealmente, não desprega os calcanhares do chão. Firmeza lá nos calcanhares. Então, quem é muito rígido, isso aqui normalmente é mais fácil e acessível do que isso aqui, certo? Então, a gente quer avançar na direção da postura clássica, mas a gente vai fazer 10 vezes esse movimento dinâmico. Deixa o tronco ir para frente, vai avançando, vem vindo o topo da cabeça para baixo, cotovelos em linha com os ombros, desce mais e mais, a cabeça vai fazendo esse movimento lá longe, voltando, vindo na direção da postura completa. Faz pelo menos 10 vezes esse pêndulo, né, de descer e subir. E quando você completar os 10 ciclos, permanece na postura completa. Na postura completa, nós queremos ter os cotovelos bem em linha com os ombros, a sola das mãos, o calcanhar das mãos em linha com o calcanhar dos pés, os isquios se elevam, as patelas firmes, o topo da cabeça lá em direção ao solo. Se a cabeça não toca o solo, não força. Faz só mais 3 a 5 ciclos respiratórios aí. E devagar vai aproximando um pé do outro, traz as mãos na cintura, eleva o tronco, pega o teu tapete, dobra ele ao meio e ao meio, para Janu Shirshasana, Shirshasana. Fiquei com Janu Shirshasana na cabeça. Shirshasana, você vai dobrar o tapete ao meio e ao meio, como eu fiz aqui com o meu, e você vai deixar esse tapete próximo a uma parede. Então, aqui nós vamos ver a medida da parede. O que eu quero? Que vocês, com suas pernas unidas em Dandasana, lá, que vocês possam ter as pernas unidas, os isquios, aqui esses ossinhos do assento, onde eles se posicionam na borda da frente do tapete, é onde vão os cotovelos,
certo? Então, uma vez que eu tirei lá a medida, eu posiciono aqui os meus cotovelos, entrelaço os dedos das mãos e nós vamos fazer também essa variação de Ekapada, Shirshasana dinâmico. Então, cotovelos em linha com os ombros, pressiona os punhos no solo. Para as pessoas mais rígidas, esse pode ser um primeiro exercício, de caminhar pela parede, né? Caminhar subindo, descendo, estabilizando aí. Então, aqui, uma vez que você caminhou algumas vezes para cima e para baixo, procura deixar os pés lá na altura do quadril e vai fazer essa variação dinâmica de Ekapada Shirshasana, resistindo com os ombros elevados, mantendo os olhos abertos, sem comprimir as vértebras cervicais, tem firmeza lá naquele pé da parede, depois você vai trocar e fazer o mesmo com a outra perna, certo? Para sair da postura, caminha com os pés para baixo e Adho Mukha Virasana. Então, vocês, primeiro tirem a medida da parede, lembra? Os pés carimbando a parede, isquios na borda da frente do teu tapete, ajustou ali, posiciona os cotovelos, entrelaça bem os dedos das mãos, carimba os punhos no solo e antes de subir as pernas, já ergue esses ombros, mantém os ombros elevados lá em direção ao teto. Caminhou com os pés até a altura do quadril, sobe e desce algumas vezes. Se em algum momento é possível você deixar um celular gravando para você só ver se a tua coluna está vertical ou diagonal, é importante, às vezes a gente não tem essa autopercepção. Parou com os pés lá em cima, na altura do quadril, e sobe a perna direita, toca o calcanhar direito no teto e volta esse pé para a parede. Tempo inteiro, ambas as pernas estendidas, dos fêmures aos calcanhares. Segue subindo e descendo essa perna 5 a 10 vezes. Quando você completar, resiste com o topo da coxa esquerda para o teto. E quando você completar, você vai unir os pés ali na parede, trocar de perna, fazendo o mesmo movimento dinâmico com a segunda perna. Sobe e desce, lembrando que quanto maior a presença e a inteligência nas tuas coxas internas, levando ambas essas coxas internas para trás, isso te dá maior firmeza, alinhamento, tônus, fluidez, mobilidade. Completa os 10 ciclos, subindo e descendo essa perna. Então, caminha com os pés abaixo, Adho Mukha Virasana. Senta nos calcanhares, deixa os joelhos afastados, estende os braços lá na frente, relaxa a testa, aí empurra uma vez com as mãos o solo para descer as axilas externas, alargar as escápulas e ao mesmo tempo, empurrando o solo, aproxima os glúteos dos calcanhares. Sente como você alonga a tua coluna, desde a lombar até a cervical, ao manter cada uma dessas ações. Últimas 2 respirações aí. E gradualmente traz as mãos abaixo da linha dos ombros, eleva o tronco e nós vamos para Salamba Saravangasana. Tá aí outro material que eu não mencionei lá no início. Se você não tiver os materiais de apoio, você vai para Chatuspadasana sem nenhum material,
tá? Mas se você tem, você vai montar esse set, que é muito bom. Para quem não tem material, vai usar esse Chatuspadasana de elevar o quadril, ou mesmo com os pés lá na parede, você pode empurrar a parede e elevar o quadril, tá? Agora, se você tem as mantas, você pode entrar nesse Shavasana. Shavasana não, né? Já tô eu no Shavasana? Não. Vamos lá. Uma coisa de cada vez. Então, nós temos aqui uma manta de base e 3 a 4 mantas para dar apoio para os ombros, certo? Então, essas mantas, elas devem estar impecavelmente alinhadas, firmes, elas não podem estar frouxas, senão elas não têm nem serventia, porque não vai ter aquele alinhamento, a segurança, que é essencial para uma boa prática. Então, se você não as tem, você pode usar, tô até ajustando aqui que uma das minhas mantas de baixo estava mal dobrada, senão ela atrapalha. Então, quem está de cabelo preso precisa soltar para não desalinhar a cervical. Pode trazer os glúteos lá pertinho da parede para assentar bem esses trapézios e ombros aqui sobre a manta. Pescoço longo. A gente usa a parede aqui para elevar esse tronco. Então, se eu elevo aqui e eu estou afastando, levando os meus ombros para fora da manta, eu preciso, ao elevar um pouco só o quadril, entrelaço os dedos das mãos, levo o peso para o ombro direito, puxo o ombro esquerdo para trás e para baixo, faço o mesmo, fazendo com que esses ombros estejam completamente assentados sobre a manta. E aqui, para o aluno mais rígido, iniciante, esse entrelaçar das mãos, descendo os braços e erguendo os glúteos, já é o suficiente, né? Então, a gente poderia pensar só nesse gesto de erguer as escápulas e os glúteos e descer os braços. Então, aqui é uma forma de entender essa mecânica da postura. Depois, trazendo as mãos lá em direção às escápulas, para elevar a pele das costas, e fazer uma perna e a outra de Salamba Saravangasana. Quando os alunos têm já essa destreza, pode permanecer lá e trazer as duas pernas em Salamba Saravangasana. Tá? Então, esse é o caminho para os alunos mais rígidos e iniciantes. Descendo, desliza o tronco atrás, até assentar o quadril no solo e cruza as pernas em Swastikasana. Então, vocês, relembrando, quem não tem nenhum material, apoia os pés na parede ou mesmo no solo, eleva, entrelaça os dedos das mãos e resiste com esses glúteos lá para o teto. Se você vai entrar na postura perto da parede e você tem os materiais, por que eu usei uma manta embaixo para apoiar a cabeça na maciez? Porque temos aqui as 4 mantas bem alinhadas para a cervical ficar longa e protegida, mas os ombros, obrigatoriamente, eles devem estar sobre a manta. Então, prepara entrando na postura lá com os glúteos perto da parede. Usa do entrelaçar dos dedos das mãos abaixo dos glúteos e dos pés na parede para elevar os glúteos e estender os braços. Quando você eleva os glúteos, estende os braços em direção à terra, você ganha natural elevação das escápulas, do sacro ao cóccix. Empurra a parede com os pés para abrir bem essas virilhas frontais.
Faz algumas vezes esse movimento simples, ele é só um movimento educativo, efetivamente não é uma postura, tá? Aí, nesse nível, é só o caminho para se chegar na postura, mas ele nos traz liberdade torácica, pélvica, já vai vascularizando o sistema nervoso. Ao permanecer com os glúteos elevados e os braços para baixo, sobe uma perna, volta na parede, sobe a outra, e se é absolutamente seguro, estável para você, você vai estender uma em direção ao teto, depois a outra, absorvendo as coxas de fora para dentro, erguendo completamente os glúteos aos calcanhares, levando as coxas internas para trás, glúteos para frente em direção às virilhas frontais. E devagar você vai retornar os pés na parede, vai soltar o entrelaçar dos braços, afastar os braços, deslizar para trás, até os ombros, escápulas e glúteos tocarem o solo. Cruza as pernas sobre as mantas e solte-se completamente na postura. Deixa a respiração ser ampla, farta, generosa, onde você vai já absorvendo, recebendo os nutrientes da prática. Inverte o cruze das pernas, troca. Gentilmente você vai se mover em direção à Shavasana. Se você tem todo esse material aí, você vai aproveitar esse material, deixando ele bem farto, para dar apoio a esses joelhos posteriores. Se você não tem nada, você deita flat no chão, né? Mas aqui, lembra sempre de deitar com as mãos, desenrolando vértebra por vértebra, até assentar lá a cabeça, alonga essa pele da cervical, erguendo a cabeça, e então ajusta os glúteos, lá afastando os glúteos para baixo e para fora, e solta essas coxas sobre o suporte, girando bem, coxas internas às externas, joelhos internos aos externos. Faz essa mesma soltura lá dos teus braços. Relaxa toda a arcada dentária, a mandíbula. Solta completamente a língua na boca. Degusta de cada inalação, percebendo o alcance das tuas inspirações e exalações. Faz os cômodos internos, você acessa, toca, amplia, libera. Coloca foco nos próximos ciclos, nas exalações, com o intuito específico de soltar os excessos, exalando, liberar as densidades, sentindo o ar saindo, carregando tudo aquilo que já tem seu ciclo vencido, prazo de validade vencido. Solta.
Mantenha o foco na entrada e na saída do ar. Aproveita desse instante precioso para você te dar de presente a tua presença, sentindo todo o corpo sendo respirado, da cabeça aos pés, do coração às mãos. Permaneça nesse Shavasana por pelo menos mais 3 a 5 minutos. Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrichorma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Om Tat Sat. Namastê.